Meu nome é Paula Godinho, boa tarde. Estou a falar-vos a partir de Lisboa, com o maior gosto e saúdo-vos. Ora bem, eu resolvi falar nesta conferência de uma das modalidades fulcrais da Revolução Portuguesa, que é a reforma agrária. E resolvi falar-vos de inventar a democracia, como é que se inventam as democracias, como é que se abrem brechas de esperança e que políticas de memória têm as sociedades democráticas relativamente a estas revoluções. Numa obra de reflexão acerca da Revolução Portuguesa, uma historiadora da Universidade de Coimbra, Manuela Cruzeiro, é bom dizer-vos que a Revolução Portuguesa decorreu entre o 25 de abril de 1974, quando através de um golpe militar se pôs fim a uma ditadura que era a mais longa da Europa, uma ditadura de 48 anos, e se iniciou durante um conjunto de meses que vão de abril de 74 a novembro de 1975, um processo revolucionário. E Manuela Cruzeiro, professora da Universidade de Coimbra, para uma obra acerca da Revolução Portuguesa, escolhe uma frase de Leon Trotsky e diz: todas as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Além do golpe militar, entre o 25 de abril de 1974 e o 25 de novembro de 1975, ocorreu algo de radicalmente novo em Portugal, cujo processo não pode ser avaliado só pelo resultado final. Tratou-se então de um processo de transição para a democracia através de uma revolução. Maurice Brighton salientou o caráter desse tempo, as esperanças, o tremendo entusiasmo, a energia sem limites, o empenho total, o poder libertado e mesmo a inocência revolucionária de milhares de pessoas vulgares que participaram na remodelação das suas próprias vidas, usando as suas energias para isso. Ao contrário de outros processos de transição para a democracia depois de uma ditadura, aqui não houve pacto com os grupos dominantes. Em Espanha, na Argentina, no Brasil, no Chile, houve uma maneira de pactuar a transição para a democracia. No caso português, a transição vai fazer-se com revolução. As pessoas vieram para a rua fazendo o contrário daquilo que os militares lhes diziam que fizessem. A revolução durou, sobretudo, 19 meses, que mediaram então entre abril de 74 e novembro de 75, e hoje parecem ser o resíduo de um tempo que é difícil de reencontrar, com o entendimento da democracia como uma deliberação direta, sem delegação, sem mediação, nas empresas, nas escolas, nos campos, nos bairros. Como dizem num texto recente, Noronha e Trindade. Apesar de ser iniciada a partir de um golpe militar, a democracia foi conquistada nas ruas, em desobediência às instruções dos militares insurretos, cujos objetivos eram mais reduzidos. A democracia, então, em Portugal, foi conquistada e não foi outorgada. Foi fruto de uma ruptura revolucionária que se sucedeu à incapacidade histórica da iniciativa autorreformadora do regime, que foi fascista, ou mesmo de qualquer transição pactuada, como nos diz Fernando Rosas.
Só depois é que a democracia portuguesa foi consagrada em lei. Ela primeiro foi democracia na rua, no processo revolucionário. A democracia política foi democracia nas fábricas, foi democracia nos bairros, nas escolas, nas cooperativas, ao mesmo tempo que o era nas urnas, porque houve eleições. Ou seja, foi um instrumento central no processo de conquistas sociais. Escrever sobre a Revolução e o processo revolucionário parece hoje anacrónico. Porquê? Porque o horizonte de possibilidades transformadoras se tornou significativamente reduzido a pequenas operações de ajustamento ou de correção. Esses momentos de aceleração da história foram vencidos e a diminuição das diferenças sociais foi conseguida com reformas, conquanto estas reformas só ocorram em momentos de desenvolvimento económico e por receio de que possam transformar-se noutra coisa, nomeadamente numa revolução. Para Manuel Loff, um grande historiador português sobre a ditadura e sobre a revolução, para Manuel Loff, a interpretação neoliberal dos processos históricos escolhe os formatos da mudança, preferindo aqueles que são tidos como naturais, com todas as aspas, e moderados, sem incómodo para as classes dominantes, para as classes que foram postas em causa pela Revolução Portuguesa. Mas, afinal, porquê é que a Revolução Portuguesa se torna tão decisiva? Porquê é que eu quero falar aqui dela? As memórias da Revolução Portuguesa são memórias de recordação de um formato de democracia e de política popular erguida de baixo para cima, nas ruas e nas praças, nos tempos que se seguiram ao golpe de 1974. E enquadram a criação de comissões de moradores, de comissões de trabalhadores, a ocupação de casas devolutas para a habitação ou para funções sociais, a tomada de terras no sul de Portugal e um processo de reforma agrária, campanhas de alfabetização promovidas, já vamos ver por quem, construção de casas para aqueles que não as tinham, assembleias de discussão e de decisão que enquadram o modo de inventar a democracia num país que tinha ficado durante 48 anos sobre uma tenebrosa ditadura. Abordar a reorganização do poder após uma revolução evidencia que a grande história se faz a partir dos centros e menos daquilo a que uma performer e antropóloga e historiadora portuguesa, Joana Craveiro, chama o Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas. Ora bem, interessa-nos também olhar para esses tempos a partir daquilo que Anos ao Traverso designa como memórias fracas, as memórias fracas da longa ditadura portuguesa e as memórias fracas do processo revolucionário. A partir do campo de possibilidades, a transição portuguesa esboçou uma revolução que foi derrotada. A reforma agrária constitui o centro desta conferência, cujo objetivo é interrogar a relação entre o passado e o futuro a partir do rastro da Revolução. O meu argumento assenta, em primeiro lugar, na relação direta entre a ausência de políticas públicas de memória e a forclusão de um momento de derrota, entendida como uma impossibilidade de ligar experiência e expectativa. Em segundo lugar, situa a relação entre o passado ditatorial e o porvir empolgante e febril que constitui um raio de esperança a transcender o próprio momento em que ocorre. Em terceiro lugar, salienta que os ecos teimosos da crise revolucionária portuguesa enquadram a memória coletiva. Que memória coletiva?
a memória dos grupos que a partilharam e dos que provêm de segmentos à esquerda no espectro político português, conquanto só em conjunturas determinadas consigam inscrição pública. Estão na memória coletiva, não estão necessariamente na memória social, porque pela derrota da própria Revolução ficaram, de certa maneira, fora das políticas de memória. Ou seja, a reforma agrária logra uma inscrição coletiva, grupal, mas não logra o seu averbamento na memória da sociedade, ao pôr em causa um regime de propriedade fundiária e pretender outros modos de organização da produção, é um anátema na memória pública, mesmo em momentos do ano propensos a comemorações. Esta conferência visa falar-vos um pouco, então, da reforma agrária. E esse processo de reforma agrária abrangeu mais de 40% do território de Portugal, numa zona que tinha um amplo proletariado agrícola e alguns latifundiários. Uma zona com luta de classes, detectada desde o final do século XIX, que envolveram momentos de confronto e rotinas de resistência, na linha do que James C. Scott nos ensina, ao longo de todo o século XX. Há uma vasta produção nas ciências sociais em torno deste momento. Mas esta reforma agrária e a Revolução Portuguesa parecem um objeto que flutua num tempo passado, como se essa experiência não nos servisse para pensar o porvir, conquanto vivamos um momento em que os regimes de produção de alimentos acompanham a distribuição global das desigualdades. A sociedade rural do sul de Portugal envelheceu. O interior perdeu população. E a que resta vive sobretudo de pensões, subsídios e de biscates. Quando a reforma agrária foi derrotada, outros caminhos tiveram de ser encontrados pelos que a fizeram. Uma autora francesa que fez trabalho de campo como antropóloga no Alentejo no tempo da reforma agrária, Virginie Lafont, fala de uma pluriatividade de desenrasca. O desenrasca para o português de Portugal será o se virar desse lado do oceano. As pessoas que viveram esse processo e que ficaram sem ter do que viver quando o processo é derrotado, se viraram. E, ao mesmo tempo que se iam desenhando os projetos de arquitetura, de agricultura capitalista, lesivos dos recursos da terra, da água, do ar e do trabalho, aqui instalou-se um cultivo intensivo e superintensivo da oliveira e da amendoeira, que usam sobretudo mão de obra estrangeira, vulnerável e desorganizada. Percorrer no verão deste ano de 2020, na medida em que estes tempos de pandemia nos permitiram, os campos deste sul de Portugal, que integraram a designada ZIRA, Zona de Intervenção da Reforma Agrária, é deparar hoje com extensões de monocultura da oliveira e com um cheiro penetrante a azeitonas esmagadas, a partir dos lagares existentes, que tornam a vida difícil a quem ali permanece. Mais a sul e no litoral do Alentejo, há estufas de produção de legumes que ocupam a paisagem. As associações de imigrantes denunciam a existência de trabalhadores fragilizados e com escassos direitos. Passaram 46 anos do início do processo revolucionário e depois de derrotada a tentativa do movimento dos trabalhadores rurais
no sentido de promover a reforma agrária, um desenvolvimento assente no trabalho da terra, viria a chegar nos anos 90, a chamada Política Agrícola Comum a partir da União Europeia. Essa Política Agrícola Comum trouxe uma capitalização e uma intensificação nas manchas dos solos melhores, enquanto na maior parte dos vastos campos do Alentejo, a plantação de eucalipto ladeia hoje com os montados de sobreiro e de azinheira e, sobretudo, as imensas áreas onde o extensivo e a simulação do trabalho agrícola, semear, receber um subsídio, mas não colher, se confundiram e se repercutiram na organização do processo de trabalho, enquanto declinava o seu peso na economia e na sociedade. Alteraram-se os contornos da sociedade rural e a relação com a questão da terra. Muitas terras ficaram abandonadas, mas é precisamente este panorama que permitiu à grande propriedade fundiária arrecadar um imenso caudal de subsídios europeus. Esta é uma situação que empurra para fora do Alentejo mais população e que se somou à debilidade das atividades produtivas não agrícolas. Ou seja, quando olhávamos para esse panorama, víamos a erosão da sociedade rural do Sul. Este retrato foi feito por Fernando Oliveira Batista, que foi ministro da Reforma Agrária e é um grande estudioso destas questões. Foi professor no Instituto Superior de Agronomia, professor catedrático, já está jubilado, mas é a grande voz quando queremos olhar para o que foi a reforma agrária. Hoje em dia, olhamos para a exploração de terrenos com um desgaste rápido da terra, da água, às mãos do grande capital internacional, o que torna difícil perceber aqueles dias luminosos da Revolução de 74-75, um tempo em que palavras como igualdade, socialismo e novo integravam o léxico e constituíam práticas. Em Portugal, a transição passou então por um processo revolucionário e o que esteve em jogo, o que está ainda em cima da mesa, é saber como é que é possível olharmos para esse tempo da Revolução como um contínuo, uma sequência histórica, um processo teleologicamente conducente ao seu próprio fim, o 25 de novembro de 1975. Ou se, pelo contrário, esse processo não foi uma fatalidade, mas uma possibilidade vitoriosa, sem dúvida, mas uma possibilidade entre outras, que vencidas não deixaram de marcar o processo e os seus protagonistas. A reforma agrária visou a transformação de uma estrutura agrária extremada com uma cultura em que as classes desempenharam um papel fundamental. É nessa relação entre o papel das classes e a força da memória de um processo revolucionário que vamos procurar encontrar caminho. Há um belíssimo cante do Alentejo, uma canção patrimonializada agora do Alentejo, que começa dizendo: é tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada. É assim que se inicia então um cante alentejano, uma expressão musical rural deste sul de que vos falo, que agora é património imaterial da humanidade na Unesco. A conversão em património imaterial insere este cante numa dimensão que exalta o valor de troca, com a recuperação comercial e os usos políticos concomitantes, bem distante das práticas de cultura, dos grupos sociais subalternos desse sul de Portugal no passado. Mas há um elemento fulcral recoberto pela ganga que se associa às suas funções mais recentes. Cante é uma manifestação cultural que marcou a passagem
do tempo individual e do tempo coletivo. O Kant, que atualmente está emblematizado numa segunda vida, a que não é alheia a essa classificação como património imaterial da humanidade por parte da Unesco, o Kant está ressignificado e valorizado de um modo distinto. Já antes, durante o Estado Novo, durante uma parte da ditadura portuguesa, tinha havido sobre esse Kant uma visão folclorista, que já o tinha ressignificado e valorizado. Mais recentemente foi revitalizado, o que resgatou a autoestima dos que vivem e dos que provêm de uma zona de Portugal, o Alentejo, que está exaurida, que está sem gente. Essa classificação patrimonializante do Kant trouxe também fenómenos de festivalização e de mercantilização, com apresentações públicas distanciadas do contexto de partida. Estes processos de unescoização da cultura popular são um ponto de chegada legível em paralelo com uma concentração no Alentejo de formatos de exploração da terra que incluem cultivos superintensivos, com escassa utilização da mão de obra e que esgotam os recursos locais. Neste Sul, a questão agrária, emblematizada pelo Kant e alvo de aproveitamento lesivo dos campos em simultâneo, acompanhou a história portuguesa por quase 2 séculos. A sua abordagem insere-se numa tradição que denunciava o atraso comparativo da agricultura e, por consequência, da economia portuguesa. Assim foi desde as Memórias Económicas da Academia Real das Ciências, de 1789 a 1815. Já no século XX, durante o Estado Novo, conjugar-se-iam propostas de hidráulica agrícola, de povoamento florestal, de colonização interna, com a campanha do trigo a partir de 1929, que correspondia aos interesses dos agraristas, dos agentes florestais e dos industrialistas. Na década final do Estado Novo, aparentemente, tornara-se menos relevante a necessidade de uma reforma agrária, porque o latifúndio se fora transformando em modernas explorações capitalistas. Tinham sido abandonadas as parcelas menos rentáveis e passara a sobrar terra devido ao impacto dos fenómenos migratórios e da guerra colonial. Após o 25 de abril de 1974, a reforma agrária integrará grande parte dos programas dos partidos políticos portugueses, da esquerda até ao centro-direita. Sob o lema "A terra a quem a trabalha", constituiu provavelmente o traço mais avançado do processo revolucionário português, ao pôr em causa uma estrutura rural assente em latifundiários e num proletariado rural que se insurgira inúmeras vezes ao longo do século XX, aproveitando conjunturas nacionais favoráveis e momentos do ciclo agrícola anual em que passavam da defensiva à ofensiva. Salvo em zonas nas quais os pequenos e médios agricultores tivessem alguma importância, as lutas tendiam a generalizar-se, centradas nas condições de trabalho e remuneração. Exigia-se paragens no ritmo de elaboração, como o direito à fumaça, ou seja, a interromper o trabalho para enrolar um cigarro e fumar, primeiro para os homens e mais tarde para as mulheres. O aumento dos salários, o emprego em obras públicas nos momentos de carência, a redução do horário de trabalho ou reivindicações mais específicas e localizadas. O que distingue a reforma agrária portuguesa da segunda metade dos anos 70 de todos esses movimentos anteriores de trabalhadores rurais é que, com a Revolução,
a apropriação de terra vai ser feita em grande escala. A apropriação de terra, a apropriação dos meios de produção por parte dos trabalhadores. A exigência de a terra a quem a trabalha não significou a repartição da terra. Os trabalhadores não exigiram apropriação privada de terra. O chamado reparto, aqui mesmo ao lado em Espanha, na Andaluzia, foi sempre uma exigência dos trabalhadores. Aqui, do lado português da fronteira, a reforma agrária fez-se com a constituição de grandes unidades cooperativas, unidades coletivas de produção e não com repartição de terras feita individualmente. Na longa duração, as injustiças sociais e a desigualdade económica caracterizaram a situação dos assalariados do sul de Portugal. Embora a resistência tenha sido constante, necessitaram de uma conjuntura adequada para a tentativa de implantação de um novo modelo económico e de sociedade, usando os quadros mentais e os paradigmas sobre o futuro, que enquadravam uma cultura comunista endémica no sul de Portugal, a partir sobretudo dos anos de 1940. Mantendo em continuidade os espaços de experiência, os horizontes de expectativa, a organização de novas unidades de produção resultou dos modelos de futuro que os trabalhadores tinham, concatenando então a grande dimensão, uma ideia de progresso ligada às máquinas e a opção coletiva em vez da individual, através dos seus percursos e das suas experiências. As condições para pôr em prática esse modelo cooperativo surgiram então no período a seguir ao 25 de abril de 1974. A ZIRA, Zona de Intervenção da Reforma Agrária, correspondeu a 40,9% da superfície total do continente português. Criaram-se então mais de 500 cooperativas, asseguraram-se 45 mil postos de trabalho. Sem patrão e sem feitor, os trabalhadores organizaram-se para gerir as grandes unidades coletivas de produção que foram criadas. Apesar de toda esta imensa região, o âmbito da reforma agrária foi sempre regional, não foi nacional. Compreendeu os distritos do sul. O norte de Portugal tinha um modelo camponês familiar, onde o capitalismo agrário tivera mais dificuldade em inserir-se, numa agricultura de pequenas parcelas, sem construção de classes sociais, exceção feita na região do Douro. E esta zona do norte de Portugal ficou arredada do processo de reforma agrária. Os tempos que se seguiram ao golpe de 1974 foram marcados por um movimento revolucionário de massas que ocupou fábricas, que ocupou as terras do latifúndio, as casas de habitação de volutas, que descobriu a autogestão e o controle operário, que impôs a nacionalização da banca e dos seguros, bem como dos principais setores estratégicos da economia, que saneou patrões e administrações, que criou unidades coletivas de produção para a reforma agrária e que geriu a vida de milhares de moradores pobres de norte a sul do país. Nesse período, por iniciativa dos militares e com a participação de intelectuais e de associações variadas, desenvolveram-se as campanhas de dinamização cultural e a ação cívica do MFA, o Movimento das Forças Armadas. As campanhas de alfabetização e de educação sanitária ficaram a cargo dos estudantes, enquanto a construção de habitação para segmentos da população carenciados se fez sob a dependência do Fundo de Fomento à Habitação. O serviço cívico estudantil abrangeu os jovens e as jovens que queriam entrar para a universidade nos anos subsequentes à Revolução, mas a instituição universitária não tinha capacidade para os absorver por uma razão. Uma parte substancial dos professores fascistas tinha sido saneada. E tinham chegado os professores que estavam no exílio
tinham chegado professores estrangeiros também, mas não havia capacidade para enquadrar tantos estudantes. Daí que tenha sido criado esse serviço cívico estudantil. Também foi criado o serviço médico à periferia, que permitiu cuidados de saúde a populações arredadas dos centros urbanos. A democracia foi construída, então, de baixo para cima e de cima para baixo, porque o poder de Estado, durante aqueles 19 meses, também favorecia estas conquistas. Claro que há vozes divergentes no que toca ao encaminhamento do processo de reforma agrária, salientando-se a do ministro que a desmantelou, António Barreto. Outras vozes salientam que a reforma agrária não foi outorgada de cima para baixo, nem foi feita como o Estado queria. A reforma agrária, segundo, por exemplo, alguns antropólogos que a trabalharam na altura, esses antropólogos consideram que foi um movimento de base, atribuindo um papel importante às classes subalternas e às suas dinâmicas. Fernando Oliveira Batista, já vos disse, é uma voz essencial para entender este processo, num registro de cima para baixo e de baixo para cima. Ele foi então ministro, como vos disse, da reforma agrária e, no momento de crescendo da contra-reforma agrária, considerou que foram 3 as posições em confronto durante o processo. Quais foram? Os proprietários fundiários, por um lado, que eram contra qualquer intervenção nas relações de propriedade. Em segundo lugar, os porta-vozes do capitalismo, que alegavam que o fundamental era modernizar e produzir. Finalmente, a terceira voz é a das classes trabalhadoras do sul de Portugal, que impuseram a reforma agrária, que abalou então as relações de produção capitalistas dos campos. Nas novas condições, os elementos dos grupos sociais subalternos conquistaram o espaço público, conquistaram o direito à palavra e ao voto, exigindo o redimensionamento das relações de poder e de propriedade. 73,6% dos participantes na reforma agrária foram trabalhadores assalariados. As relações de força a nível local foram substancialmente alteradas, com bastantes mudanças que envolveram sindicatos, que envolveram ligas de agricultores, que envolveram os partidos de esquerda, que envolveram o associativismo. A reforma agrária tornou explícitos conflitos e trouxe a lume tensões que estavam encapotadas, não sendo surpreendente que grupos que estavam arredados da propriedade tracem desses tempos um retrato ressentido, porque a dominação mudou de lado. Como epítome da revolução, a reforma agrária fomentou a demonstração do ódio de classe, que é visível em algumas das fotos e nos filmes então feitos, que mostram a invasão das casas dos proprietários, o uso pelos trabalhadores, antes tão dóceis, das camas fofas desses proprietários, das suas roupas de luxo, em formas teatrais de afronta ao poder anterior. O primeiro momento de qualquer revolução assemelha-se a um grande carnaval, com o mundo às avessas, com demolições, com destruições, porque é preciso revogar a ordem anterior, expulsá-la, derrubá-la. Cabe nessa categoria fazer o que faziam os de cima, ridicularizá-los, consumir o que era sagrado no meio de uma grande festa pública com abraços fraternos. Como se intui numa obra do escritor francês Henri Vuillard, a propósito da Revolução Francesa, quando se assalta a Bastilha, ainda não existe amanhã. O discurso público anterior dos subalternos visibilizava de modo convincente os valores hegemónicos, com a ocultação do ódio de classe.
A raiva, que resulta da experiência longa de dominação, tinha sido longamente escondida na forma pública, deferente e obsequiosa. Na conjuntura revolucionária, o que antes era disfarçado encontrou condições de expressão pública, pois a luta de classes pode permanecer camuflada e aparentemente diluída, sobretudo sob um poder ditatorial e repressivo como o Estado Novo. O processo não foi linear, emergindo contradições diversas, com propostas e com discussões inusitadas. Em alguns dos registros, os assalariados são olhados de fora ou de cima. Podem até surgir exotizados, remetidos para a barbárie, para a incultura, para o primitivismo, a selvageria, a animalidade. Bom, vou falar-vos um pouco do que era do que foi essa revolução, do que foi a derrota da revolução, do que foram também os horizontes de expectativa. Eu fiz trabalho de campo no sul de Portugal, num sítio em que a reforma agrária teve um enorme papel. Uma das minhas vizinhas, uma mulher que não sabia ler nem escrever e que se envolveu de alma e coração no processo de reforma agrária, registava-me para a sua vida pessoal o momento importante que era numa assembleia erguer o braço e isso contar, ser um voto, porque isso fazia toda a diferença relativamente ao seu percurso de subalterna, que ninguém ouvia para nada. É essa mesma mulher que também salientava que durante a reforma agrária, por ter salário garantido todos os meses, isso lhe permitiu, por exemplo, poder comprar um frigorífico, uma geladeira, sem ter de ser a prestações. Podia contar com o seu ordenado e isso permitia-lhe organizar a sua vida. Vamos falar de derrotas. Produzido por uma história e incorporado na existência das pessoas, um evento, um acontecimento confronta os cientistas sociais com as várias escalas de uma realidade que se transmuta e que atinge de modo distinto níveis variados da sociedade, ao mesmo tempo que põe em relevo os campos em que se situam os agentes sociais. Como notou Karl Marx no 18 Brumário de Luís Bonaparte, aqueles que fazem a história não fazem a história sozinhos, não a fazem nas condições que escolheram, confrontam-se, portanto, com uma realidade que vai diluir o que é microscópico num nível em que esse microscópico pode perder visibilidade. Por outro lado, aquilo que despontou num determinado contexto não vai despontar em modos idênticos noutro enquadramento. Isto insta-nos a termos múltiplas escalas de análise, porque se exerce através de uma rede de relações com efeitos estruturantes, imprevisível na duração e no raio da ação. Um acontecimento, como uma revolução, é um tempo fronteira, como nos diz Michel Agier, e estabelece uma barreira entre o antes e o depois. Uma revolução é uma ruptura, como nos ensina um historiador, Medeiros Ferreira, que muito trabalhou sobre isso, ou Luís Trindade. Luís Trindade diz-nos que só a partir do passado ditatorial e projetando no futuro democrático é que parece ser possível falar de um momento historicamente mais denso da contemporaneidade portuguesa. O Estado Novo e a democracia ensombram como duas transcendências essa densidade. A revolução fica condenada por excesso ou por defeito a uma confrontação com realidades que não são a sua. Ora, como conjunto de conquistas à luz da privação salazarista, ora, como um momento de excessos perante uma democracia assente em instituições representativas estabilizadas. Entender essa fratura no tempo é também perceber que é uma ruptura marcante e que a sua memória fica
assente hoje na nostalgia e na ucronia, em relação a um campo de possibilidades que não teve continuidade. A par da plenitude dos momentos vividos, a recordação da Revolução reporta a consternação e o pesar pelos tempos que seguiram. Entre 1975 e 1980, ou seja, depois da derrota da reforma agrária, o poder de compra dos trabalhadores das unidades coletivas de produção decresceu 45%. A Revolução foi derrotada. A Lei 77 de 77, conhecida por Lei Barreto, aniquilou o movimento social da Revolução e sobrepôs o direito de propriedade aos outros direitos. Aumentou o número de proprietários que puderam invocar o direito de reserva, levando a uma significativa alteração face ao absentismo. O processo revolucionário chegou ao fim e sabemos que os vencedores escrevem a história e esquecem-na. Os vencidos vão cogitando longamente sobre o que a vida podia ter sido. A farclusão é um conceito útil para pensarmos a memória destes tempos. Farclusão é um conceito bebido a partir de Freud, reabordado posteriormente por Lacan, e é a expulsão de um conteúdo da experiência para fora do eu, que desordena a relação entre o real e o simbólico e lhe altera a estrutura. Numa obra póstuma, publicada pelo plebeu gabinete de leitura, numa obra póstuma, Daniel Ben Said alude à farclusão como supressão da ligação entre o espaço da experiência e o horizonte da expectativa. Os tempos de desaparecimento da consciência, que são também tempos de eclipse das lutas, redundam numa farclusão dos horizontes de expectativa. Marcuse atribuía à farclusão do espaço crítico a anemia da razão crítica. Se a aplicação do conceito no universo da psicanálise e do direito é habitual, o seu cruzamento com a semântica dos tempos históricos entre o espaço da experiência e o horizonte da expectativa, sugerido por Daniel Ben Said, é um estímulo para interrogar o não lugar da realidade num processo histórico interrompido que retorna como fantasmagoria. As vidas transtornadas de quem participou no processo da reforma agrária desafiam os afetados a redefinir noções de ordem e desordem, perdas e ganhos, cooperação e resistência, opressão e solidariedade, violência e afirmação humana, hegemonia e resistência. É nesse sentido que o conceito de farclusão se reveste de utilidade para pensar o processo de suspensão da memória de uma sociedade em que o real se torna inatingível e irrepresentável, num vazio que baniu a recordação e que passa só a reaparecer quase como alucinação, como fantasmagoria. Na atualidade, a reforma agrária é apresentada como um entrave ao progresso, um vestígio passadista e esquerdista que obstou a um processo de modernização que já ocorria antes do 25 de Abril, com empresários e empreendedores e subida de salários. Mas como poderia a reforma agrária ser vencedora se a Revolução tinha sido derrotada? Mas uma outra pergunta importante é: quanto de vitória existe na derrota de um processo? Ao tempo, foram criados 45 mil postos de trabalho. Foi estabelecido um salário rural a nível nacional. Os trabalhadores rurais foram abrangidos pelo regime geral da segurança social. Houve dinamização de equipamentos sociais, de creches, escolas, postos de saúde, refeitórios, que antes só existiam nas cidades. Foi posto fim ao trabalho agrícola. Criaram-se planos de desenvolvimento agrícola e de melhoramento dos solos. Foram construídas obras de regadio e estradas.
Foram introduzidas novas tecnologias e culturas. Recuperaram-se áreas abandonadas. Se a forclusão revela uma fragilidade da razão crítica, há um enfoque que resgata a capacidade de resistência e construção da democracia através do impulso dos grupos. Falemos agora um pouco, e para terminar, das políticas de memória. Como lidam as democracias com os processos de transição que se seguiram a ditaduras? Isso diz respeito a Portugal, mas diz respeito a todos os países que fizeram esta transição de ditaduras para democracias. Derrotada a Revolução Portuguesa, as políticas de memória da democracia demonizaram e exotizaram os tempos revolucionários daquilo que Manuel Loff designa democratização por ruptura. O PREC significa Processo Revolucionário em Curso, é um acrónimo. O PREC fez com que a transição portuguesa se fizesse através de uma revolução. E essa revolução pôs na rua uma parte significativa da população em luta, que exigiu mais do que aquilo que estava no programa à partida dos militares que procederam ao golpe no dia 25 de abril de 1974. A resistência à ditadura foi a matriz da sociedade democrática. A sociedade democrática é herdeira daqueles que lutaram para que ela existisse. Aqui iniciou-se com um processo revolucionário que é por vezes apresentado como um preâmbulo antidemocrático da verdadeira democracia, que supostamente só se teria iniciado com o final do processo revolucionário. Como nota Manuel Loff, é intencional bloquear essa memória da resistência quando se discute o processo revolucionário, para não ter de discutir a ditadura, e oblitera-se assim a expressão da memória da resistência. Os processos revolucionários e os que neles se empenharam parecem trazer consigo o labelo do destempero e do grotesco. Hoje, os revolucionários não estão na moda. São depreciados, são remetidos para o domínio do desvio, do patológico, do anormal, e são responsabilizados também pela instabilidade social. Manuela Cruzeiro localiza vários níveis de anátema da revolução, seja com Hannah Arendt a noção de anormalização, seja com Fouret a patologização, seja finalmente com Pipes a psiquiatrização, num crescendo que faz deslocar o conceito de revolução da esfera do político para a esfera da psicopatologia. Dessa maneira, há uma subalternização do acontecimento revolucionário, encarado como uma espécie de interregno de suspensão no tempo, que evidencia uma perspectiva continuista relativamente ao regime anterior. A forclusão dos horizontes de expectativa que aparentemente impediu a memória da reforma agrária de ligar o passado e o futuro, ficou também associada a uma ausência de esperança, que tornaria o campo da experiência obsoleto. Porém, nós sabemos que às causas perdidas cabe sempre o direito de recomeçar. Uma causa ensinou-nos saída. Uma causa é um projeto, uma busca, um esforço que ultrapassa os indivíduos, em que se comprometem as energias, que centram os esforços, que inspiram dedicação. No Alentejo, hoje, assiste-se ao retorno a um status quo ante quanto ao emprego. Na fase atual, emblematizada no tal Kant de que vos falei, na fase atual, o
Alentejo passou a ter uma espécie de beleza do morto e já não invoca essas memórias resistentes. O desemprego empurrou os alentejanos mais uma vez para fora, mas em simultâneo, uma parte significativa da terra está agora a ser cultivada com grande intensividade e um desgaste assinalável dos solos e da água. O processo de reforma agrária seduziu para futuros imaginados, num projeto que incorporava a esperança e que foi fulcral na transição para a democracia. A mais importante das conquistas da reforma agrária portuguesa é o reconhecimento por parte de um grupo social subalternizado e exotizado que conseguiu organizar o trabalho e as aldeias, que tomou o destino nas mãos e decidiu a sua vida. Essa assunção de si. Esse controle das vidas é um campo de possibilidades num tempo em que os seres humanos se vêm tornando descartáveis e as suas vidas se tornaram imprevisíveis. Como assinalava José Fontana, para construir o futuro, há que lembrar que as conquistas políticas, económicas e sociais conseguidas com as transições para a democracia não partiram de deuses ex machina, mas do sofrimento, da sensibilidade e da construção comum dos resistentes. Muito obrigada.